Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estou entrando agora para passar uma dica rápida, mas muito útil, tá bom? Então, boa noite, bom dia já, né? Passou da meia-noite, já é 1h pouco. Então, bom dia para vocês, sejam bem-vindos, pessoal aqui do Periscope e também do Facebook, tá bom? Duas lives simultâneas. Então, vamos chegando, convidem os seguidores de vocês. Convidem os seguidores, vamos compartilhar conhecimento e também compartilhem nas redes sociais essa transmissão, tá bom? O assunto é muito interessante, é uma terminologia diferente, por isso que eu quero passar para vocês. Vamos lá então? Vamos começar bem a semana, começar com o pé direito, vamos passar o trator? Então, ó, vamos lá, prestem atenção então, ó. O tema da live é: você conhece a expressão quadros mentais paranoicos? Quadros mentais paranoicos. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Quadros mentais paranoicos. Quem já ouviu falar? Aqui do Periscope e do Facebook. Quem que já ouviu falar nessa expressão? Quadros mentais paranoicos. Alguém já ouviu falar? Também conhecido, ó pessoal, esse termo também é conhecido como Síndrome de Dom Casmurro. Já ouviram falar ou não? Ninguém? É uma matéria que está ligada tanto ao direito penal como ao processo penal. Então a gente pode estudar ela no direito penal, no processo penal e também na criminologia. Então, para vocês que não viram ainda, anotem. A maioria aqui não viu, né? Acho que ninguém viu. Então vamos lá, ó. Quadros mentais paranoicos ou Síndrome de Dom Casmurro. O que é isso? Essa terminologia, pessoal, ela indica o juiz que primeiro decide e depois ele passa a buscar provas para justificar a decisão dele. Então notem que o magistrado ele inverte a ordem natural das coisas. O que deve acontecer no primeiro momento? No primeiro momento, o juiz deve avaliar os fatos, em seguida, as provas, para só então, no final, proferir a sua decisão, condenando ou absolvendo o réu. Mas quando há os quadros mentais paranoicos, quando há a síndrome de Dom Casmurro, o juiz ele inverte. O juiz primeiro decide e depois ele passa a buscar provas para justificar a decisão dele. Qual que é a principal crítica em relação a esse juiz? A principal crítica diz respeito à perda da imparcialidade. O juiz ele tem a sua convicção contaminada, porque ele decide por antecipação. O juiz, para julgar de forma justa, ele deve ser imparcial. O juiz, quando ele decide, no primeiro momento, já logo de cara, ele já decidiu. Eu acho que é condenado e acabou. E a partir de então, ele passa a produzir provas no sentido da decisão dele, ele está com convicção contaminada. Porque ele já julgou, ele já decidiu. De que adianta produzir provas se ele já acha que o sujeito é culpado? Entenderam? Então, a síndrome de Dom Casmurro, ela reflete esse quadro do juiz que decide e depois vai buscar provas para sustentar a decisão dele. A principal crítica é a falta de imparcialidade. Por isso que o nosso sistema aqui no Brasil, de acordo com a maior parte da doutrina, é um sistema acusatório. Ou seja, a principal característica do sistema acusatório é ter uma divisão muito clara entre julgador, acusador e defesa. O juiz julga, cabe ao juiz apreciar as provas, cabe à acusação apresentar a denúncia ou a queixa e cabe à defesa defender. Então notem que no sistema acusatório, essas três funções precípuas da persecução penal, elas têm papéis bem diferenciados. Elas têm características próprias e bem separadas. Entenderam? Então, resumo para vocês. Resumo, tá? Então,
os quadros mentais paranoicos ou síndrome de Dom Casmurro indica um magistrado que decide, ele toma uma decisão e depois passa a produzir provas para justificar essa decisão dele. A principal crítica em relação a esse tipo de magistrado diz respeito à falta de imparcialidade. Por isso que o juiz não pode investigar. O magistrado não pode sair por aí investigando. Nós não podemos ter a figura do juiz investigador, porque ele corre esse risco, o risco de formular quadros mentais paranoicos. Entenderam? É a figura do juiz investigador. Ele começa a investigar, ele forma a opinião dele e já está contaminado. Quadros mentais paranoicos ou síndrome de Dom Casmurro. E vocês podem perguntar, mas professor, por que síndrome de Dom Casmurro? Pessoal, o Dom Casmurro é uma obra famosa de Machado de Assis. Na obra Dom Casmurro, o Bentinho, ele começa a ter esses quadros mentais paranoicos, porque ele imagina que foi traído pela Capitu. Entenderam? Então o Bentinho, o personagem principal do Dom Casmurro, ele começa a imaginar que foi traído pela Capitu, que é o grande amor dele. Ele começa a imaginar sem ter provas concretas, sem ter elementos cabais de traição. Por isso que o nome Dom Casmurro, síndrome de Dom Casmurro, por isso que esse termo também é usado para se referir aos quadros mentais paranoicos. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, guardem bem, principalmente em provas da Defensoria Pública, né? Há uma tendência para cair essa questão do juiz investigador, mas nas outras provas também pode cair, para delegado, para promotor. E como é um termo diferente, que está ligado aí a não só ao direito penal, mas ao processo penal, é bom vocês prestarem atenção, tá bom? Então, para fechar, resuminho para fechar de novo. O que significa quadros mentais paranoicos ou síndrome de Dom Casmurro? Essa terminologia é utilizada para se referir ao magistrado que decide e só depois passa a buscar provas para justificar a decisão dele. Esse sistema, esse tipo de magistrado é um magistrado investigador, é um magistrado que não está em conformidade com o sistema acusatório, porque há uma violação precípua, clara nesse tipo de comportamento, que diz respeito à falta de imparcialidade. Esse juiz é um juiz parcial, que condena de forma antecipada. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bom dia para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Foi bem curtinha, direto e reto, para ajudar vocês nos estudos. Para quem não me segue ainda, segue lá, tá bom? Nas minhas redes sociais. No Instagram eu estou como Delta Thiago. No Instagram, no Snap, no YouTube e no Periscope. Então Instagram, Snap, YouTube e Periscope. Delta Thiago com TH. Só no Facebook que eu estou como Delegado Thiago. Então podem seguir lá que todos os dias eu posto dicas. Tá bom? Valeu pela companhia. Um abraço pro Dalmo, né? Parece que o Dalmo tá aí. Estarei no aulão do Dalmo lá em Goiânia. Tá chegando. Participem que nós nos encontraremos lá. Fique com Deus. Abração. Tamo junto sempre. Valeu.